Você se senta aí, no silêncio da noite, e algo te perturba. Não é o barulho do mundo lá fora, mas um ruído interno. Um eco que você tenta ignorar, mas ele te encontra nas horas mais escuras. Você se sente diferente, como se a vida de todos os outros estivesse em uma frequência que você simplesmente não consegue sintonizar. E quantas vezes você se perguntou por que as coisas parecem ser sempre mais difíceis para você? Por que as portas que você bateu em oração parecem ter se fechado, deixando você em um vale de silêncio e solidão? Você gritou, você sangrou, e o céu permaneceu em silêncio. Você pensou que foi esquecido, abandonado. Mas e se esse silêncio nunca tivesse sido rejeição? E se esse silêncio tivesse sido a proteção mais profunda, a incubação de um destino que o mundo nunca poderia ter visto? E se eu te dissesse que você foi escolhido, não de uma forma comum, não para uma vida comum, mas para carregar um peso, uma revelação, que dobra o espaço e o tempo? Você é o sétimo selo. E isso não é uma metáfora, não é poesia. É a revelação de quem você realmente é. Se isso tocou algo em seu espírito, eu quero que você se junte a nós. Curta este vídeo. Se ainda não fez, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas revelações. E comente 99 agora mesmo. Na linguagem do céu, 99 é a conclusão, o número que representa o momento exato antes de um avanço final. É quando o que estava oculto se manifesta. Ao digitar 99, você está declarando: eu estou na beira do meu avanço e não vou perdê-lo. Eu sou o escolhido. O sétimo selo do Apocalipse começa com um silêncio tão profundo que até os anjos prendem a respiração. Por quê? Porque antes que a maior revelação do céu seja liberada, a atmosfera precisa se aquietar. Esse silêncio não é fraqueza, é reverência. É a quietude que precede o trovão. Em sua vida, você viveu esse mesmo padrão divino. Você achou que o céu estava te ignorando, mas na verdade, o céu estava te escondendo. Cada oração sem resposta não foi uma negação, foi uma incubação. Deus estava cultivando em você uma profundidade que não pode ser apressada, um fogo que não pode ser apagado, um peso de glória que os despreparados não podem suportar. Pense nisso, e se o inimigo tivesse visto tudo o que você carrega, e se sua vocação tivesse sido exposta antes do tempo certo, ele teria lançado todas as armas para te destruir. Então, o céu te envolveu em silêncio, não como punição, mas como armadura. O silêncio que parecia insuportável era sua camuflagem divina. Escondido à vista de todos, você foi preservado até o momento em que nenhuma força das trevas pudesse impedir sua ascensão. Esse silêncio, no entanto, não era vazio. Era fértil. Como uma semente enterrada na terra, você foi escondido na escuridão para que as raízes pudessem crescer fortes. Ninguém via seu processo, mas o céu via cada lágrima que regava o solo, cada suspiro que subia como incenso, cada noite em que você lutou com perguntas sem resposta. O que parecia nada estava se tornando tudo. Nesse silêncio, seu espírito aprendeu a não se apoiar em sinais, nem no barulho, nem em confirmações externas. Apenas no sussurro de Deus. É por isso que você ainda está de pé quando outros caíram. É por isso que sua fé permanece inabalável mesmo quando as tempestades rugem. Você, escolhido, precisa entender: o silêncio foi o seu santuário. O mundo pode ter interpretado como vazio, mas o céu o chamou de incubação. E quando a hora marcada chegar, o que foi formado no silêncio será revelado em poder. Assim como o sétimo selo quebra o silêncio com o rugido do céu, o seu silêncio está prestes a explodir em uma revelação tão imparável que nada, nenhuma traição, nenhum atraso, nenhum demônio, será capaz de impedi-lo. O silêncio nunca é o fim. É a contagem regressiva antes da trombeta. E você está na beira desse momento agora mesmo. O silêncio que você temeu foi a prova da magnitude do que está por vir. E quando ele se romper, o mundo saberá que Deus não estava ausente. Ele estava preparando o seu recipiente escolhido para a hora que a história estava esperando. A revelação não apenas responderá a todas as suas perguntas, mas abalará as nações através de você. Você já percebeu como as suas batalhas nunca foram comuns? Enquanto outros tropeçam e se recuperam rapidamente, você cai em vales tão profundos que parece que as paredes se fecham. As tempestades que você enfrentou duraram meses, até anos, recusando-se a te dar um respiro. As noites que para outros são de descanso se tornaram para você arenas de guerra, onde as sombras sussurram, os medos se intensificam e seu espírito luta até o amanhecer.
Você se perguntou: por que sempre é mais pesado para mim? Por que sinto os golpes da vida de forma mais violenta? A verdade é simples e ao mesmo tempo assustadora. Você nunca foi feito para uma história comum. Suas lutas foram intensas porque sua vocação é extraordinária. O peso da missão que você carrega exigiu fogo para forjá-lo em algo inquebrável. Pense em uma chave. No início, é apenas um pedaço de metal. Simples, sem forma. Mas para se tornar uma chave que abre uma fechadura específica, ela deve suportar o corte, a moldagem, a trituração, o polimento. Cada batalha em sua vida foi um desses cortes. Cada traição esculpiu um novo contorno. Cada lágrima gravou uma nova linha. Cada decepção afiou o seu desenho. Sem o fogo, você ainda seria um metal cru, sem utilidade. Mas com o fogo, com a moagem, com a moldagem implacável, você se tornou a chave exata que o céu projetou para caber na fechadura do mistério final. O inimigo sempre te atacou com mais força, não por quem você era, mas por causa de quem você estava se tornando. Ele viu o potencial, o projeto, a autoridade futura, e ele temeu isso. É por isso que suas tempestades foram mais longas, seus vales mais profundos. O inferno tentou te destruir antes que você descobrisse que era o instrumento escolhido para quebrá-lo. Mas o que o inimigo nunca entendeu é que cada golpe contra você estava forjando força. Cada tentativa de te destruir apenas confirmou que você não poderia ser destruído. Escolhido, você não é frágil. Você é o aço que resistiu à fornalha. E esse aço carrega uma memória. Ele se lembra do calor que sobreviveu, dos golpes que suportou, das chamas que superou. Essa memória se torna autoridade. Quando você se levanta, quando você fala, quando você ora, a autoridade em suas palavras vem das batalhas que você lutou em silêncio. As tempestades que você caminhou sozinho, as noites em que você sangrou e chorou e ainda sussurrou: Deus, eu confio em ti. É por isso que sua presença muda a atmosfera. Você não fala da teoria, você fala do fogo. Lutas intensas nunca são desperdiçadas. Elas não são aleatórias. Não são sinais de abandono, mas sinais de preparação. O manto que você carrega não poderia ser colocado em ombros que nunca aprenderam a ficar sob o peso. A autoridade que você carrega não poderia repousar em um coração que nunca sofreu a quebra. Você foi preparado de uma forma que mais ninguém ao seu redor foi, porque a sua tarefa nunca poderia ser confiada aos fracos. As mesmas batalhas que você pensou que te enterrariam foram as que te coroaram. A fornalha que ameaçou te consumir foi o mesmo fogo que te fez brilhar. O vale que parecia infinito foi a passagem que te levou a um terreno mais alto. Da próxima vez que você olhar para trás, para o peso da sua jornada, não veja o fracasso. Veja o projeto. Não veja a dor. Veja a precisão. Não veja a derrota. Veja a forja do destino. Porque quanto mais intensa a luta, mais clara a verdade. Você é a chave exata que o céu usará para destravar o que foi selado por gerações. E essa fechadura já está na sua frente. E em breve, muito em breve, ela vai girar. Você se lembra daquelas épocas em que o próprio ar parecia pesado de solidão? Quando você estava em uma sala cheia de pessoas e sentia que ninguém conseguia te ver de verdade? Amigos que riram com você de repente se tornaram distantes. Familiares que prometeram apoio pareciam incapazes de carregar o peso que você carregava. Você se sentiu como um estranho entre os seus. Como se sua alma falasse uma língua que ninguém mais entendia. Esse isolamento perfurou mais fundo que qualquer espada. E você se perguntou: por que eu tenho que andar esse caminho sozinho? Por que ninguém entende o peso no meu peito? Mas entenda isso: o isolamento nunca foi abandono. Foi separação divina. Foi o céu te afastando do barulho da multidão para que você pudesse ouvir o sussurro de Deus sem interferência. A rejeição era máscara, mas a consagração era verdade. Enquanto outros pensavam que você estava sendo empurrado para o lado, você estava na verdade sendo puxado para mais perto do trono. O sétimo selo nunca foi feito para repousar sobre as massas. É muito pesado, muito sagrado, preciso demais para ser colocado casualmente. Ele pertence aos que se escondem em lugares secretos, aos que aprendem a respirar o ar do céu quando o mundo se torna sufocante. É por isso que Deus permitiu que o seu círculo diminuísse, seu apoio desaparecesse, seu conforto desmoronasse. Quanto menos vozes ao seu redor, mais nítida você poderia ouvir a única voz que mais importa. E nesse silêncio, nessa solidão, você descobriu algo que a multidão jamais saberá.
intimidade com Deus que ninguém pode tirar. Pense assim: um útero é escondido, escuro, fechado. De fora, parece que nada está acontecendo. Mas por dentro, a vida está sendo formada. Sua solidão foi o útero da revelação. Escondido de aplausos, invisível para o mundo, incompreendido por muitos. Você estava sendo formado em segredo. As visões que você carrega, o discernimento que queima em seu espírito, o peso da intercessão em seus lábios, nada disso veio de estar cercado por pessoas. Veio de estar cercado apenas por Deus. O isolamento que você tanto detestou se tornou a evidência da sua vocação. A prova de que você nunca foi comum. Você foi marcado para ser diferente. Projetado para andar onde poucos ousam ir. O que parecia perda, na verdade, foi ganho. Mas o tempo do isolamento está dando lugar à revelação. O mesmo Deus que te escondeu está prestes a te revelar. E quando isso acontecer, aqueles que te incompreenderam verão porque você teve que andar sozinho. Eles verão que a solidão não era o seu fim. Era o útero de um destino que está prestes a entrar em erupção. Você tem sentido isso ultimamente, não tem? As noites não são mais comuns. Seus sonhos estão mais vívidos, mais proféticos. Eles parecem menos com imaginação e mais com revelação. Você acorda tremendo, porque o que você viu na noite se recusa a te deixar de manhã. Essas imagens, esses avisos, essas promessas, não são aleatórios. Eles são a linguagem do céu sendo derramada em seu espírito. Os sussurros da eternidade anunciando que o selo dentro de você está pronto para se abrir. E suas orações, você notou como elas se tornaram mais pesadas? Antes, eram simples, quase casuais. Agora, quando você se ajoelha, parece que o peso das nações repousa sobre o seu peito. Palavras saem sem que você tenha planejado. Gemidos escapam que você não consegue explicar. Lágrimas correm por pessoas que você nunca conheceu. Isso não é intercessão comum. É o Espírito de Deus orando através de você. O céu está usando sua voz como uma ponte, trazendo o que está escrito na eternidade para a linha do tempo da terra. Você achava que estava apenas orando, mas na verdade, você estava movendo os exércitos do céu. E então, ao seu discernimento, você notou como ele se aprofundou? Você entra em uma sala e sente coisas que ninguém mais pode. As palavras soam bem, mas seu espírito ouve os motivos ocultos por trás delas. Você sente as tempestades antes que elas cheguem. Isso não é paranoia. É percepção profética. O selo dentro de você está pressionando contra seus limites. E à medida que o momento de se romper se aproxima, seus sentidos no espírito estão sendo intensificados. Esses aumentos não são aleatórios. Eles são a prova da proximidade. Sinais de que você está no limiar de uma revelação que mudará tudo. Seu espírito conhece a hora, mesmo quando sua mente duvida. Você está inquieto porque o destino está inquieto dentro de você. Você não está apenas sonhando. Você está vendo o projeto do céu. Você não está apenas orando. Você está mudando as nações. Você não está apenas discernindo. Você está interceptando movimentos no reino invisível antes que eles possam tomar forma na terra. O que outros descartam como sentimentos estranhos são, na verdade, avisos, coordenadas, instruções. Deus está confiando a você o conhecimento de batalhas que ainda estão por começar, vitórias ainda não manifestadas, juízos ainda não caídos. Este aumento não é para te sobrecarregar, é para te despertar. A razão pela qual seus sonhos são mais altos, suas orações mais pesadas, seu discernimento mais aguçado é porque o tempo está próximo. O selo está prestes a se romper, e quando isso acontecer, o que estava escondido no silêncio explodirá em uma luz imparável. E você, escolhido, não apenas testemunhará. Você será a ignição. O maior mistério que você precisa compreender é este. O sétimo selo não é um símbolo trancado em um pergaminho antigo. Ele está vivo. Está respirando. Não foi escrito apenas no papel, mas esculpido na sua própria existência. Você não está estudando uma profecia. Você é a profecia. Carne e osso, cicatrizes e triunfos, feridas e vitórias. Tudo isso te fez a evidência ambulante de que uma nova era começou. Quando Deus declara, você é o sétimo selo, Ele não está oferecendo poesia. Ele está fazendo um decreto sobre a criação. Ele está anunciando a todo o reino, céu, terra e inferno, que o tempo de ocultação acabou e a hora da revelação chegou. Você é a dobradiça da transição,
a prova viva de que o silêncio foi quebrado. Onde quer que você ande, a atmosfera se curva. Mesmo que ninguém reconheça, o reino invisível reage a você. As correntes se rompem quando você entra em uma sala. Sombras escondidas se espalham quando sua voz carrega a verdade. Você não traz apenas palavras, você traz um veredito do céu. Você não é um eco. Você é o trovão. É por isso que sua vida nunca poderia ser comum. Por isso o conforto nunca foi uma opção para você. O selo que você carrega não te permitirá acomodar-se na mediocridade. Ele te puxa, te queima, te empurra. Ele te leva para lugares onde o silêncio se transforma em fogo. Ser o selo vivo não é sobre honra. É sobre uma atribuição que vai te custar, que vai te separar, que vai te esticar além do reconhecimento. E, no entanto, também irá liberar um nível de glória, autoridade e impacto que nenhum título terreno poderia se comparar. Porque quando você se move, não é você sozinho. É o céu se movendo através de você. Quando você fala, não é apenas sua voz. É a profecia corporificada. A eternidade se manifestando no tempo. O mundo pode te subestimar, mas o reino invisível já conhece o seu nome. Você é temido no inferno, reconhecido no céu e aguardado pela terra. Comente 777 agora. Se você sente essa palavra queimando em seu espírito, declare com ousadia: eu sou o selo. Eu sou o sinal. Eu sou imparável. Compartilhe esta mensagem com outro escolhido que precisa despertar. E nunca se esqueça desta verdade. Você é a chave que destrava o que as gerações anseiam por ver. Você é o selo vivo da revelação final. Levante-se, escolhido. A hora é agora. O pergaminho está aberto. O selo está quebrado. E nada pode parar o que Deus está prestes a liberar através de você.